Olá, paz do Senhor Jesus, como é que está você nesse dia de hoje? Esse dia que nos fez o Senhor, vamos nos alegrar, vamos regozijar no Senhor. Você está firme no propósito? Então vamos juntos ler o capítulo 14 hoje. 14, gente, significa que são 14 dias lendo a Bíblia todos os dias para a glória de Deus. Então vamos firmes no propósito de ler a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, sem pular nada. Vamos lá? Então vamos lá, capítulo 14 hoje. O título diz assim: Guerra de 4 reis contra 5. E aconteceu nos dias de Arafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elasa, Quedorlaomer, rei de Elam, e Tibdal, rei de Goim, que estes fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, e Birza, rei de Gomorra, e Sinabe, rei de Admar, e a Simiber, rei de Zoboim, e ao rei de Bela, esta é Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar de Sal. 12 anos haviam servido a Quedorlaomer, mas ao 13º ano rebelaram-se. E ao 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele e feriram aos Refaíns em Astarote Carnaim e aos Zuzins em Ram e aos Emins em Zafer Kiriataim. Tudo nome difícil, mas vamos lá. E aos Orreus no seu monte Seir, até a campina de Parã, que está junto ao deserto. Depois tornaram e vieram a Enim Mispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos amalequitas e também dos amorreus que habitavam em Hazazon Tamar. Então saiu o rei de Sodoma e o rei de Gomorra e o rei de Admar e o rei de Zeboim e o rei de Bela, esta é Zoar, contra Quedorlaomer, rei de Elam, Etidal, rei de Goim, e Arafel, rei de Sinar, e Arioque, rei de Elazar. 4 reis contra 5. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e fugiram os reis de Sodoma e de Gomorra, e caíram ali, e os restantes fugiram para um monte. E tomaram toda a fazenda de Sodoma e Gomorra, e todos os seus mantimentos, e foram-se. Adivinha quem está junto? Quem é levado como bagagem, é levado como escravo? Ló, o sobrinho de Abrão. Ló é levado cativo. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abraão. Lembra? O sobrinho de Abraão. Então veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Ele habitava junto dos carvalhais de Maré. E Amorreu, irmão de Escol, irmão de Aner. Eles eram confederados de Abrão. Ouvindo, pois, Abrão que seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascido em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. E dividiu-se contra eles de noite. Abraão vai atacar de noite. Aqui nós não estamos vendo o patriarca
né, Abraão, um velhinho, né, que ali não estava preparado. Não, a gente vê aqui um homem preparado e que prepara quem está à sua volta também, né? Eles já estavam preparados e aqui ele se revela, né, algo que a gente vai conhecer aqui, né, mais um pouquinho sobre Abraão. Ele também, além de ser patriarca, é um grande estrategista, né? E ele vai à noite, ele e os seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Obar, que fica à esquerda de Damasco, e tornou a trazer. Olha que coisa impressionante. Ele tornou a trazer toda a fazenda e tornou a trazer também a Ló, que estava lá, né? Agora cativo por aqueles reis. Ele vai resgatar Ló, seu irmão. Abraão tinha Ló muito mais do que um sobrinho. Ló para Abraão era como se fosse um irmão. E sua fazenda, e também as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou, e disse: bendito seja Abrão, do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e lhe deu o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abraão: dai-me as minhas almas, e a fazenda toma para ti. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Juro que, desde o fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, para que não digas: eu enriqueci a Abraão, salvo tão somente o que os jovens comeram, e a parte que toca aos varões que contigo foram, Aner, Escol e Maré, estes que tomem a sua parte. E o que acontece é que esses 5 reis, eles vão se rebelar porque eles queriam ser autossuficientes, né? Por 12 anos eles estavam ali debaixo de um jugo, né? Mas agora eles querem ser independentes desses reis, né? E aí Quedorlaomer, né? Ele é um rei poderoso, né? Então ele pega os outros 3 reis e vão para a guerra, né? Vão contra esses que estão se rebelando contra eles. E aí a gente vai ver que são 5 contra 4. E aí a gente olha na lógica e a gente pensa: não, quem vai vencer são os 5 reis. Mas na verdade quem vence são os 4 reis. Então a gente vê que assim foi atropelado. Esses 5 reis que se rebelaram, eles foram atropelados ali, talvez pelo poder daquele rei por nome Quedorlaomer, né? Mas quando eles vencem ali a guerra e vão lá em Sodoma pegar os despojos, né? Porque quem perdesse a guerra seria escravo de quem vencesse. Então eles vão lá, né, entram naquela cidade e começam ali a saquear a cidade. Eles levam ali os bens materiais, eles levam também ali as mulheres e leva também Ló. Alguém escapa ali e vai contar para Abraão que o seu sobrinho havia sido levado como escravo. Isso daqui nos deixa muito claro, é o perigo, né, de viver próximo, né, à corrupção. É o perigo de se viver
próximo, né, ao pecado. A ganância de Ló quase lhe custa a vida. A ganância de Ló quase lhe custou, né, a liberdade, né? Porque se não fosse Abraão se levantar, né, para ir lá o socorrer, ele teria morrido. Então ali ele quase morre, ele se torna escravo, e por alguns, não sei se foi por dias ou foi por algumas horas, eu não sei, mas ele passa aperto ali. Parece que eu vejo Deus permitindo passar certos apuros para entender que não se vive fora da presença de Deus, que não se tem vida abundante fora da presença de Deus. Então a gente vê aqui que a ganância quase levou à morte. A ganância de Ló quase o custou a vida. Então esse é o perigo de se morar perto, né, do perigo, de ficar flertando com o perigo, né? Então ali quando aquele homem chega em Abraão e fala: olha, Abraão, levaram Ló cativo, levaram ele escravo. Então Abraão naquele mesmo momento vai reunir ali aqueles homens da sua própria casa, 318 homens que já estavam preparados para a guerra, 318 homens que não precisaram se preparar porque estava já preparado. Isso daqui nos diz algo. Não é para ficar despercebido nesse mundo, não é para andar preparado, é para andar em vigilância diante da face do Senhor. E como que eu me preparo? Eu me preparo orando, eu me preparo buscando a Deus, eu me preparo examinando as escrituras, eu me preparo na oração, e eu também me preparo no jejum, porque não é esperar o dia mal para se preparar, não. Nós temos que já estar preparados. Aleluia, glória a Deus. Isso aqui é forte, porque Abraão vai se levantar com o seu exército de 318 homens. E o que ele tem? Ele tem coragem, ele tem estratégia para vencer. Aleluia, ele tem o mais importante, ele tem o Deus da promessa, o Deus que o fez a promessa e o Deus que o garantiu. Ei, vai, porque eu estou contigo. Sai do meio da tua parentela, porque eu vou contigo. Vai para onde, Senhor? Para uma terra que tu não conhece, mas que eu ainda vou te mostrar. Para uma terra que você não conhece, mas eu ainda vou te revelar. Isso é a importância de andar com Deus. Nós não sabemos do futuro, não. Mas nós sabemos que temos um Deus que cuida hoje no presente, que cuidou no passado e que é poderoso para cuidar do nosso futuro. Tudo já está na mão de Deus. Aleluia. Então ali ele vai se levantar com aqueles 318 homens de confiança, homens, aleluia, em que ele poderia confiar, homens que ele poderia, aleluia, ali ter confiança de que iam com ele para a guerra para vencer, homens que confiavam na promessa de Deus, homens que confiavam naquilo que Abraão tinha recebido como promessa, homens, aleluia, que não em nenhum momento disseram não, porque sabiam que estavam andando com um homem que tinha a promessa e que o mais importante, que tinha o Deus da promessa. Isso aqui é forte, e a palavra vai dizer que pela noite, isso aqui é estratégia militar, pela noite Abraão os feriu. Pela noite, Abraão venceu a guerra ali contra aqueles homens. Ele foi para a peleja para salvar. Ele entrou na peleja para salvar o seu sobrinho. O ganancioso, aquele ganancioso Ló que escolheu o melhor sem se importar com o que sobraria para Abraão. Ele olhou, falou: aquilo ali tá bom para mim, fica com o resto. É esse mesmo. Mas a palavra diz que Abraão o amava como se fosse um irmão para ele. Então é por isso que ele se levanta e vai comprando a guerra que não era dele.
Mas ele entra na peleja, ele entra a pelejar, ele entra porque ele ama, ele entra nessa guerra porque ele não poderia deixar o seu sobrinho ser morto ou ser escravizado. Agora a palavra de Deus vai dizer que vai chegar alguém, Melquisedeque. Era alguém que aqui a gente leu as linhagens, a gente vê que não aparece na linhagem. Ele não era parente de Abraão. Aqui uma figura de Cristo aqui. O primeiro sacerdote a aparecer aqui, que não é da linhagem de Levi, que nós vamos ver mais pra frente falando na Bíblia. Esse homem aqui, Hebreus vai dizer, no livro lá de Hebreus tem uma parte lá toda dedicada a falar desse homem. Hoje há grandes debates para saber quem é esse tal de Melquisedeque. Um homem que não apareceu na genealogia. Um homem que não tem registrado nem o dia que ele nasceu, nem o dia que os seus dias tiveram fim nessa terra. Ele não era parente de Abraão, não era da genealogia, a gente viu, a gente leu aqui. Mas esse homem aparece como o primeiro sacerdote, algo vindo do céu, é alguém profético. É como se fosse uma sombra de algo maior que haveria de vir. O rei de justiça, justiça e paz juntos. São atributos que só poderiam existir em Deus. Jesus veio segundo a ordem de Melquisedeque. Mas sabe o que é interessante? Os sacerdotes que vieram depois, eles precisavam repetir o sacrifício. Porque somente um sacrifício de animal ali não poderia remover, retirar o pecado. Jesus Cristo se fez sacrifício por nós, se oferecendo naquela cruz do Calvário. Sacerdotes morriam e eram substituídos. Faziam sacrifícios, mas não conseguiam remover o pecado totalmente. Mas teve um que morreu na cruz, que se fez sacrifício pela minha vida e pela tua. Gênesis, Apocalipse. É um fio vermelho conectando a história. É um fio vermelho conectando todas as histórias. De Gênesis a Apocalipse. Uma coisa ligando a outra. Melquisedeque, rei de Salém. Salém mais tarde se tornaria Jerusalém. E ele traz pão e vinho. O que nos lembra pão e vinho? Esse é o meu corpo partido por vós. Fazer isso em memória de mim. Pão e vinho. Sacrifício de Cristo na cruz. Naquele momento, ele vai abençoar Abraão. Melquisedeque era um sacerdote. Abraão reconheceu a autoridade. Ele dá o dízimo de tudo. Isso aqui se torna uma bênção. Grande discussão acerca do dízimo. Mas eu entendo o dízimo assim. Ninguém te obriga a dar. Ninguém te obriga. O pastor, ele não coloca uma arma na sua cabeça te obrigando a dar o dízimo. Eu entendo aqui o quão preciosa é essa palavra. E diz, eu preciso devolver algo. Olha a primeira vez que o dízimo aparece na Bíblia, falando sobre dízimo. Abraão, por gratidão, ele entende aqui que ele precisa devolver algo. Você não precisa discutir. Se você não sentir de dar o dízimo, você não dá. Você não é obrigado a dar o dízimo. Mas as bênçãos do Senhor vieram sobre a vida desse homem de uma tal maneira, porque ele reconheceu
Ele reconheceu. Aí eu já vi pessoas falando assim, mas Deus não precisa de dízimo, Deus vai precisar de dízimo para quê? Mas a casa dele precisa. Então se você não entende, não julgue. Se você não quer dar, não dê. Mas você precisa entender que as bênçãos do Senhor vieram na família de Abraão, nos descendentes de Abraão, tudo porque Deus conhecia um coração grato a Ele. E Ele entende que tudo que Ele recebeu, Ele precisava devolver. E Ele é abençoado de forma sobrenatural. Eu acho tão bonito porque ele foi abençoado, a sua geração foi abençoada. E os que vieram depois dele também. É uma forma de gratidão aqui de Abraão devolver o dízimo. Ele se sente grato. De tudo que ele tinha, ele pega e tira o dízimo. Isso é precioso demais. Isso aqui fala sobre entrega. Isso aqui se chama gratidão por tudo aquilo que recebeu. Ele não está pagando ao Senhor por o Senhor abençoar ele, não. Ele está devolvendo, porque ele entende assim. Toda a sua linhagem foi abençoada. E o rei de Sodoma disse a Abraão, dai-me a minhas almas e a fazenda toma para ti. Abraão vai olhar para aquele homem e vai falar assim, não. Para que depois não venha dizer que eu me enriqueci por tua causa. Tudo que eu tenho foi o Senhor que me deu. E assim vai ser. Assim vai continuar. Quando o Senhor resolver me abençoar, amém. Para que não diga que depois que eu compactuei com o pecado, com pessoas que não se voltam para Deus. Deus me fez uma promessa. E nessa promessa, Ele disse que me guardaria por todo o meu caminho. Nessa promessa, Ele disse que engrandeceria o meu nome. Nessa promessa, Ele disse que amaldiçoaria, abençoaria e amaldiçoaria. Abençoaria os que me abençoassem, amaldiçoaria também os que me amaldiçoassem. Então eu confio na promessa, eu confio no Deus da promessa, e eu só preciso dele na minha vida. Que esse seja o teu pensamento nessa tarde, que esse seja o teu pensamento nesse dia. Você só precisa de Deus na tua vida. É Ele quem te sustenta, é Ele quem te guarda, Ele que te conhece, Ele que te sonda. Você não precisa fazer alianças com pessoas pecadoras ou que seguem caminhos que não agradam a Deus. Você só precisa confiar, porque o Deus que prometeu, Ele não mente. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha amado o capítulo 14, porque é bênção de Deus em nossas vidas. Fica com essa palavra, que o Senhor Ele te abençoe, te guarde e te livre de todo mal. Fica com Deus.